Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 27. Leremos apenas o versículo 1. Salmo capítulo 27, versículo 1. Está projetado para que os amados possam acompanhar na mesma versão que eu lerei. Ouça só o que disse Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa afirmativa tão preciosa que nos fortalece, que nos dá condições de seguirmos em frente, que fortalece a nossa fé, Senhor, que alicerça a nossa fé. Ô Espírito Santo, fala aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos ainda mais firmados ficarmos na Tua presença, e assim vermos a Tua glória e sentirmos a Tua presença, e sermos agraciados com a vitória sobre as dificuldades. Oh Deus, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero que os queridos leiam junto comigo. Vamos recitar esse versículo. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É provável, irmãos, que no decorrer desta semana, quem sabe deste mês que se passou, mês que inicia, é provável que os irmãos tenham sido tomados por toda sorte de instabilidades, medos. É comum, irmãos, medos, crises. Às vezes a nossa vida é tomada por essas situações, e isso desde os tempos de Davi é comum no meio da humanidade. Nós vemos que passa o tempo, passa os milênios, passa os séculos, eis que chegou o nosso tempo de vida. As instabilidades, as crises, os medos ainda continuam presentes. No entanto, irmãos, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos uma solução. Nós vemos que o Senhor estende a sua mão, o Senhor estende o seu cuidado para com a nossa vida, para que nós possamos passar por sobre essas situações e glorificarmos o Criador pelo seu cuidado para com as nossas almas. E Davi, com certeza, é um exemplo magnífico dessas situações. Foi um homem que passou por instabilidades, passou por medos, crises na sua vida. No entanto, ele confiava em Deus. No entanto, ele afirmava que o Senhor era a sua luz. Foi um homem que olhou para o Senhor. Foi um homem que deu passos de fé na presença do Todo-Poderoso. Foi um homem, amados, que mesmo na sua fraqueza, nas suas dificuldades, ele conseguia ver Deus. E que Deus era maior e que Deus poderia ajudá-lo, que Deus poderia fazer alguma coisa para com a sua vida. Era um homem que confiava em Deus, era um homem que confiava no Senhor. Mas mesmo que o vento soprasse forte sobre a sua vida, sobre o seu reino, sobre a sua casa, mesmo assim ele ficou firme, ele confiava no Todo-Poderoso, um homem, amados, que esperou no Senhor. Mas é interessante entendermos que todos querem vitórias. Precede a vitória, lutas. Não há vitórias sem lutas. Quando alguém diz só vitórias, é porque ele passou pelas lutas. E se você deseja vitórias na tua vida, eis que as lutas com certeza virão. E assim será todos os dias da nossa vida. A nossa vida marcada pelas vitórias. Mas as batalhas, oh meu Deus, elas sempre estarão presentes no nosso dia a dia. Jamais será diferente. Não foi diferente com Davi, não foi diferente com Salomão, não foi diferente com os profetas, não foi diferente com Cristo, não foi diferente com os discípulos, também não é diferente conosco. No entanto, amados, é preciso que, mesmo que estejamos cercados pelo inimigo, oh meu Deus, estejamos diante de adversidades que nós não conseguimos enxergar o outro lado, mesmo nas situações tão difíceis, nós precisamos declarar isto com convicção. Declararmos com convicção que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Portanto,
Não devemos ter medo, irmãos. O que temer? Pois temos o Senhor, que é a nossa fortaleza. Oh, glórias! O Senhor é a nossa fortaleza. E a partir do momento que nós entendemos esta verdade, que nós acatamos para nós esta afirmativa do rei Davi, a partir do momento que nós tomamos posse, tome posse dessa palavra, tome posse, decore essa palavra, amanheça o dia, recite essa palavra, ore essa palavra, clame ao Senhor por esse cuidado. E certamente terás um dia vitorioso, porque o Senhor virá sobre a tua vida. E no meio das tempestades, no meio das dificuldades, a vitória virá. Amém? É o Senhor Jesus, amados, que cuida de cada um de nós. E na palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para confiança e vitória. Confiança e vitórias. Porque as vitórias são muitas, não apenas uma vitória, mas muitas vitórias. E nós precisamos aprender com aqueles que o Senhor deixou narrado na palavra, como exemplos para a nossa vida. Todos os textos que vocês leem na palavra de Deus não estão ali por acaso, mas é o Senhor que quer falar contigo, é o Senhor que quer trazer uma revelação ao teu coração, é Deus que quer cravá-lo na tábua do teu coração, é o Senhor que quer cravar dentro da tua mente, para que você seja fortalecido, para que você tenha condições de passar por sobre as dificuldades. Nós sabemos que o rei Davi passou por tantas, mas se nós olharmos para a nossa vida, quantas dificuldades você passa? Quantas dificuldades nós passamos? Talvez enfermidade, problemas familiares, problemas sociais, problemas de emprego, financeiros, tantos problemas, sem contar o maldito capeta que fica te enchendo a paciência, dia após dia. É desse jeito, irmãos, são as dificuldades. Não há como escaparmos dela, no entanto, é possível vencê-las. Das dificuldades, nós não podemos nos isentar, porque elas virão sobre os bons e os maus. No entanto, os bons, aqueles que são de Cristo, são revestidos e estes conseguem vencer os momentos difíceis. Que você seja um desses, revestido na graça e no cuidado do Senhor. Nós vamos discorrer no Salmo 27. Nós vamos ler alguns textos e fazermos aplicações em nossas vidas, para que nós possamos, amados, receber do Senhor a direção, recebermos do Senhor a luz, recebermos do Senhor a força que nós precisamos. Entenda, não é o teu conhecer, não é a tua sabedoria, não é você ser crente ou deixar de ser crente. A nossa força vem de Deus. No entanto, aqueles que são servos do Senhor e envolvidos, tomados pela força de Cristo, esses com certeza procuram servi-lo acima de todas as coisas. Amém? Mas vamos para a palavra, irmãos. Primeiro nós vemos que Davi tinha uma confiança total em Deus. Confiança total no Senhor. Essa confiança nós precisamos agarrá-la. Precisamos agarrá-la. Precisamos talvez comprá-la. Como comprar? Quando você santifica a tua vida, doa a tua vida e faz a vontade do Eterno a cada instante. É o teu esforço. É necessário corrermos atrás de uma confiança real em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, o Salmo capítulo 27, versículo 1, vamos ler também versículos 2 e 3. Primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Olha a diferença. 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Queridos, veja a profundidade desta afirmativa de Davi. Veja a profundidade. Mas vamos ver particularidades desta afirmativa. Primeiro, Davi afirma que Deus é a sua luz. Deus é a luz. É Deus que nos dá a direção. É Deus que nos guia, amados. É Deus que nos conduz. Se nós não olharmos para o Senhor e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo do Eterno, certamente não conseguiremos ficar de pé.
Se você quer ver Deus agindo na tua vida, sentir a presença do Senhor, o toque de Deus, a condução do Todo-Poderoso, necessário é que haja uma entrega completa, uma entrega total, sem reservas ao Todo-Poderoso. E é isso que Davi afirma: Deus é a luz, o Senhor é a minha luz. Oh, glórias! Queridos, quem tem a luz do Senhor e quem declara que Deus é a sua luz, não anda em trevas. Se você deseja a vitória do Senhor, em trevas não é possível andar. Já pensou você andar em trevas? Vamos apagar as luzes do templo e falar para você chegar até aqui, você vai esbarrar numa cadeira, você vai tropeçar em outra, talvez esbarrar no companheiro, no amigo. É assim, irmãos, porque nas trevas nós não conseguimos nada enxergar, nada ver. Nós perdemos o discernimento, perdemos a direção. É por isso que Davi diz que Deus era a sua luz, era por isso que ele conseguia vencer, que ele tinha forças. Ele era guiado, irmãos, pela luz do eterno, ele andava na clareza. O seu coração não era tomado de dúvidas. Quando o teu coração é tomado pelas dúvidas, é sinal que a luz está apagada ou se apagando no teu viver. É para você pensar. Nós não podemos, amados, jamais termos dúvidas com relação ao cuidado do Senhor, porque nós não estamos aqui para andarmos às cegas, mas sim confiantes na direção de Deus. Oh, glórias! E quando nós confiamos na direção do Senhor, Ele há de nos conduzir, Ele há de nos conduzir. Ainda na sequência do versículo 1 diz a palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Oh, bênção! Primeiro, Davi afirma que Deus é a sua luz. Por fim, ele diz que Deus é a sua salvação. Oh, glórias! Amados, isso é maravilhoso demais, porque o Senhor é aquele que nos resgata. Para o Senhor não tem pessoas ruins demais, nem tampouco boas demais, mas existe pessoas carentes da salvação, porque tanto o ruim quanto aquele considerado pela sociedade como boa, são necessitados da presença de Deus, do cuidado do Senhor. E a salvação, amados, ela acontece na nossa existência quando nós ouvimos o chamado de Cristo que diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, vinde a mim os pecadores, vinde a mim aqueles que estão cheios de pecados, os prostitutos, aqueles que estão na mentira, estão no roubo, agindo de forma errada, nos vícios. Vinde a mim vocês, porque serão libertos, e esta é a promessa do Senhor. É a salvação de Deus para aquele que se achega a Ele. E a partir do momento, amados, que nós entendemos essa verdade, a verdade da salvação, teremos segurança em Cristo. Seremos inabalável. Ninguém há de nos abalar, porque o Senhor é a nossa força. Amém? O Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. Final do versículo diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Amém? Você pode abrir a sua boca e falar: olha, Deus realmente é a minha fortaleza? Será que você pode declarar: olha, Deus é a minha fortaleza, é Ele que me sustenta nos momentos difíceis, nos momentos complicados, recorro a Ele, achego-me a Ele, clamo por Ele, é o Senhor que estende a sua mão, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me envolve. Será que nós temos feito isso, irmãos? Realmente Deus é a nossa força? Nós sabemos, queridos, que as dificuldades estão ao nosso redor. Mais uma vez, lembrando-lhes, os problemas estão ao nosso redor. O fato de sermos servos do Senhor não nos isenta das dificuldades, das provações, não nos isenta dos problemas. Mas o fato de sermos servos do Senhor, nas dificuldades, nos problemas, o Eterno nos ampara. O Eterno nos ampara, porque o Senhor, irmãos, está sempre pronto a nos guardar, sempre pronto a nos abençoar. O Senhor está sempre pronto a nos tomar pelas suas mãos e nos guiar, e nos orientar e nos fortalecer. E esta é a verdade. É necessário, irmãos, que nós creiamos nesta realidade. Nós temos um problema muito grande em crer no cuidado do Senhor quando as coisas estão difíceis.
Quando está fácil, é tudo muito fácil. Ah, fácil é bom. No momento da facilidade em que a vida está correndo, fluindo, a tua fé é gigante. Mas quando os problemas se avolumam, quando as dificuldades se avolumam, quando as portas se fecham, quando o teu futuro parece que está em trevas, só escuridão. Irmão, aí a coisa fica difícil. O interessante, amados, que quando nós lemos lá em 2 Reis capítulo 6, veja, 2 Reis capítulo 6, nós vamos nos deparar com Eliseu, profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava em Israel e eis que o rei da Síria, um grande exército, levantou-se para atacar a Israel. E quando Geazi, o servo de Eliseu, olhou para aquela paisagem, olhou para a sua frente, eis que o exército assírio era gigantesco. E aquele rapaz ficou extremamente assustado. A palavra nos diz, amados, que Eliseu orou e clamou ao Senhor. E Deus abriu os olhos de Geazi. E aquilo que Eliseu via, ele também passou a ver. Quando ele olhou, ele viu que haviam cavalos. Oh, glórias! Cavalos e carruagens de fogo. Era o exército do Senhor que estava acampado do lado de Israel. Isso me deixa até arrepiado. O exército do Senhor estava acampado ao redor de Israel. Geazi não conseguia ver. Geazi andava com Eliseu, era servo do profeta, mas ele não conseguia enxergar. Muitas vezes nós estamos à semelhança de Geazi, sem enxergarmos o exército do Senhor, só enxergamos as dificuldades e a nossa incapacidade de vencermos os problemas. Mas é preciso olharmos e lembrarmos que o Senhor cuida dos seus. A palavra diz que o Senhor envia os seus anjos e acampa ao redor dos fiéis, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos envolve, que Ele nos fortalece, que o Senhor nos guarda, que o Senhor abre portas, que o Senhor faz coisas magníficas para com os seus. Creiam, portanto, creiamos nessa verdade. Davi cria nessa verdade. A partir do versículo 4, nós nos deparamos com algo interessante. Para que Davi confiasse tanto no Senhor e afirmasse que o Senhor era a sua luz, que era a sua salvação, que ele não tinha medo, que o Senhor era a sua fortaleza, para que ele pudesse fazer tal afirmação com tamanha segurança, diz a palavra, irmãos, que era preciso que ele tivesse relacionamento com Deus. E a palavra afirma que Davi era um homem que tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com o Senhor, conhecia o Todo-Poderoso, amava o Criador, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que olhava para o Senhor mesmo nas suas dificuldades. E no versículo 4, ouça só, Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Oh, glórias! Olha, irmãos, só é possível fazermos afirmativas semelhantes a estas se há comunhão com o Senhor. Se nós realmente temos relacionamentos com o Todo-Poderoso. E relacionamento com Deus é uma ordem. Deus quer que haja comunhão, Deus quer que estejamos com Ele. O Senhor quer que nossos passos sejam guardados, protegidos e que andemos debaixo da sua
mão. Nós queremos, amados, muitas vezes viver segundo a nossa vontade, tomarmos decisões que não estão amparadas na vontade do Eterno. No entanto, Deus quer que tu tenhas relacionamento, amizade, comunhão, que você viva com Deus, que você tenha Deus como seu Senhor, como aquele que domina a tua vida. E assim, amados, nós vamos experimentar na mesma intensidade as afirmativas de Davi. Davi não era diferente de nós. Quando nós olhamos a história, a biografia do rei Davi, nós vamos até nos acharmos melhor do que ele. No entanto, amados, era um homem que, nas suas fraquezas, recorria ao Senhor. Não guardava o seu pecado, mas buscava o Todo-Poderoso e procurava pautar a sua vida, viver segundo o coração do Senhor. No versículo 4, nós nos deparamos com algumas afirmativas que são interessantes. Primeiro, nós vemos que Davi buscava continuamente a presença de Deus. A palavra diz, amados, que Davi, ouça mais uma vez, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que interessante, irmãos. Isso aqui é uma lição para a tua vida, é uma lição para a minha vida, é uma lição para o povo que chama por Deus, é uma lição para cada um de nós. A nossa prioridade é o trono do Todo-Poderoso. A prioridade de Davi não era o seu reino, não era o seu trono, não era a sua família. A prioridade desse homem era louvar, adorar e estar no templo, estar na presença do Todo-Poderoso. E é isso que Deus requer de cada um de nós, amados, que nós possamos habitar na casa de Deus, em outras palavras, que nós possamos ter intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor. Cada dia, amados, que sejamos mais íntimos de Deus, íntimos do Senhor. E se não houver de fato essa intimidade, como vamos alcançar o coração do Senhor? Como? Nós não podemos de forma alguma nos colocarmos como filhos rebeldes. Filhos rebeldes recebem mais castigo do que bênçãos, não é verdade? Mas quando nós nos colocamos como filhos amados, obedientes, seremos agraciados com as bênçãos de Deus. E foi isso que Davi viu e recebeu do Todo-Poderoso. Davi tinha intimidade com o Senhor, uma intimidade contínua. Não era uma intimidade ocasional, uma busca ocasional, mas uma busca contínua. Com Deus serve apenas algo contínuo. O Senhor não quer apenas partes. Deus quer que a tua vida seja prioritariamente dele. Todos os teus passos, todas as suas atitudes, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Ainda no versículo 4. Oh, glórias! Davi nos ensina muito, irmãos. Ouça o ensinamento desse homem 3.000 anos atrás. Ouça. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Olha só o que está escrito aqui. Quero chamar a tua atenção para esta palavra. Contemplar, contemplar. O que é que você contempla? O que é contemplar? Contemplar é você parar diante de alguma coisa que chama a atenção dos teus olhos. Você olha para uma coisa muito bela, você para e você fica olhando, viajando na beleza. Isso é contemplar. Contemplar em Deus ou contemplar Deus é a mesma coisa. É olhar para o Senhor com prazer. Olhar para o Senhor e viajar no Senhor. Oh, glórias! Analisando as bênçãos que Ele já derramou sobre a tua vida. No início desse culto eu falei sobre as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. É isto. É contemplarmos o agir de Deus. Como Deus cuida da gente, como Deus é misericordioso para com as nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, e eu não tenho vergonha de fazer tal afirmativa, quando eu olho para a minha vida, eu me envergonho.
mas eu procuro contemplar a glória do Senhor. Nós precisamos contemplar a glória de Deus, nos deixar, irmãos, tomar pelo cuidado do Senhor. E quando nós contemplamos a formosura do Senhor, oh glórias, nós teremos prazer em adorar esse Deus, em louvar este Senhor, em conversar com esse Criador, em amá-lo acima de todas as coisas, em abrir o nosso velho coração, rasgar o nosso coração e falar para Ele: Senhor, aqui está a minha vida, que ela seja exclusivamente tua. Isso é contemplar a Deus. Davi contemplou o Senhor. Davi contemplava a formosura do Todo-Poderoso. E diz ainda, amados, que ele desejava aprender para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar é aprender do Senhor. Davi queria cada vez mais aprender de Deus. Nós não podemos nos limitar com aquilo que já temos, irmãos, mas procure aprender ainda mais de Deus, para que a tua confiança seja firme e para que as vitórias venham quando os momentos difíceis chegarem sobre a tua vida. E se você já estiver vivendo esse momento difícil, é o tempo de você contemplar a formosura do Eterno. É tempo de você meditar no Senhor, aprender de Deus e encaixar a tua vida na visão do Senhor e viver a tua vida segundo aquilo que o Senhor quer, porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Que vivamos segundo o seu coração. Se você não sabe qual é a finalidade da nossa existência, talvez alguns não saibam, nós fomos criados para adorar o Senhor. Essa é a finalidade da tua vida. O Senhor permitiu que você nascesse? Ah, mas foi Deus? Sim, foi Deus que permitiu que você viesse à existência. Deus permitiu que você viesse à existência para que você pudesse contemplar a sua formosura e meditar nas suas escrituras, meditar na sua palavra, aprender dele e que haja assim crescimento espiritual para que tu sejas dia após dia mais firme, maduro na presença do Eterno. Você sabe o que é um crente imaturo? Imaturo, não maduro. Sabe o que é um crente não maduro, imaturo? É aquele, irmãos, que é levado por todo o vento de doutrinas, de dificuldades, de problemas. Qualquer coisa é uma coisa para não seguir na presença do Senhor. Qualquer coisa, amados. Isso chama-se crentes imaturos. O Senhor não quer que sejamos imaturos. O Senhor quer que sejamos maduros. Oh, glórias! Amados, o fruto só é bom quando ele está maduro. Se você vê uma laranjeira, mas se a laranja estiver verde, ela não é boa. Madura é excelente. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não imaturos, não verdes, mas maduros para a honra e para a glória do Senhor. Mas para que isso aconteça, preciso é que haja crescimento espiritual. Versículo 5 diz a palavra: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Oh, glórias! E ainda o 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aleluias. O que é que você faz quando as dificuldades chegam na tua vida? O que é que eu faço quando as dificuldades chegam na minha vida? Pensa aí. Quando os problemas te cercam. Lembra-se de Geazi? Estava ali o exército assírio. Cercou tudo aquilo ali. Milhares e milhares de soldados. O que é que você faz? Geazi ficou desesperado. O que é que eu faço? Eu também fico desesperado. Mas nós precisamos mudar essa visão. É tempo, amados, de olharmos para o Senhor, porque Deus, no meio das adversidades, inclusive Deus não retira as nossas adversidades. Ele permite que passemos por elas.
No entanto, amados, é no meio da adversidade que o Senhor nos dá o refúgio, é no meio da adversidade, das dificuldades que Deus nos dá o livramento, é no meio desses momentos complicados que nos roubam a paz, que nos roubam muitas vezes a alegria, que tiram o chão debaixo de nossos pés, que fecham os nossos olhos para o futuro, que não nos permite ver o amanhã, ver nada diante de nós, mas é neste momento que precisamos voltar-nos para o Senhor, amados, porque é o Senhor que nos coloca numa posição segura, é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos coloca de pé, é o Senhor que nos fortalece, e só em Deus é possível vencermos tudo isto. E Davi faz tal afirmativa, que o Senhor o guardava no seu tabernáculo. No versículo 6, exaltava a minha cabeça acima dos inimigos. O Senhor fazia que Davi tivesse uma posição privilegiada diante das dificuldades. Se você quer passar pelas dificuldades e ver a vitória do Eterno, eis a orientação, eis a lição de Davi para as nossas vidas. Amém? Amados, Davi nos ensina que necessário é confiança total em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Nos ensina ainda, amados, que relacionamento íntimo com Deus é uma necessidade. Relacionamento íntimo com o Senhor. E por fim, que a vitória é fruto. Oh, glórias! A vitória é fruto. A vitória é fruto de clamor, de busca e também de aprendizado na presença do Todo-Poderoso. Versículo 7, ouça com atenção. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. O que é que nós fazemos nos nossos momentos de crises, de dificuldades? Quando a nossa vida é balançada para a esquerda, para a direita, quando nós estamos como numa montanha russa, misericórdia, sobe e desce. O que é que nós fazemos? Desesperamos, com certeza. É uma das primeiras atitudes nossa, é o desespero. Talvez a segunda atitude, a murmuração. Porque Deus, nós transferimos a culpa das nossas dificuldades para Deus. E jogamos sobre os ombros do Senhor, não devido à confiança que temos nele, mas pela desconfiança que nós temos no Senhor. Transferimos, Deus é o culpado, mais ou menos assim. E nós transferimos para o Senhor a culpa pelas nossas dificuldades. Mas a orientação de Davi para cada um de nós é que nos momentos difíceis, e Davi estava passando por um momento difícil quando ele escreveu esse salmo. Era um momento difícil, ele estava apelando para a presença de Deus. Era um momento de guerra. E nós vemos, amados, que a orientação de Davi é clamar ao Senhor. Portanto, a partir de hoje, a partir desse momento, quando nós estivermos passando pelos momentos difíceis, quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, é o tempo de você clamar ao Senhor. Não é tempo de murmurar, não é tempo de buscar soluções, talvez no próprio homem, na religião, enfim, mas busque em Deus a solução, porque é Ele que tem misericórdia de cada um de nós. É o Senhor que tem misericórdia. E algo interessante, Ele nos ensina, amados, é que Ele buscava na sua vida, Ele rememorava, buscava na sua memória aquilo que Deus já havia feito por Ele. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós não procuramos lembrar-nos daquilo que o Senhor já fez por nós no passado. Quantos livramentos recebemos do Senhor? Davi, 1 Samuel capítulo 17, ele cita que ele venceu o leão e o urso. Isso quando ele apresentou-se diante de Saul para batalhar contra Golias. E venceu Golias também. São situações que ele via a glória do Senhor, o poder de Deus. Olhe na tua vida, olhe um pouco para trás. Veja o que Deus já fez por ti, já fez por nós. Se você não conseguir encontrar nada, lembre-se que você está vivo porque Deus te deu o dom da vida. E isso já é o suficiente para você glorificar o Senhor. Diz ainda no versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença.
Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Nós vemos aqui, irmãos, que além do clamor, Davi era alguém que buscava a presença de Deus. Queres ver a glória do Todo-Poderoso? Intimidade com o Senhor? Se não houver busca, é impossível. Nós temos que correr em relação ao Senhor, correr para o Todo-Poderoso. E essa busca, irmãos, é a busca de oração, leitura da palavra. É buscar cada dia viver a santidade, em compromisso com o Todo-Poderoso, vivendo a vontade do Eterno, amando a Deus acima de todas as coisas. E certamente o Eterno virá e te amparará. Deus te guardará. E assim ele fez com Davi. Ainda versículos 11 e 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? 3 afirmativas são necessárias. Primeiro, ensina-me. Este era o clamor de Davi. Ensina-me. Ensina-me o teu caminho e guia-me. Nós precisamos buscar crescimento na presença do Eterno. Segundo, ele diz, crer na bondade do Senhor. Precisamos confiar, acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. E ainda, amados, esperar no Senhor. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus, mas espere confiando no Senhor. Amém? Esperar sem confiar no Senhor é perder tempo. Nós precisamos primeiro ter comunhão com o Eterno, confiar no Senhor e assim esperar, porque Ele não nos deixa sem respostas. Amém? Deus não nos deixa sem respostas. Amados, e esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor para que a vitória venha sobre a nossa existência. Se você passa por momentos difíceis, conflitos, momentos terríveis, tribulações da tua vida, seja elas quais forem, confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Uma entrega total a Deus. Entregue-se ao Senhor. Confiar não é apenas dizer, eu confio no Senhor, eu confio. Não. Esse confiar, irmãos, é viver a verdade do Eterno, é entregar-se a Ele, é estar completamente à disposição do Senhor. Ainda, confie. Essa confiança nos leva a desenvolver um relacionamento, a sermos amigos, a sermos companheiros, a andarmos com Cristo Jesus, a vivermos a verdade do Eterno, a amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Tudo isso, irmãos, é relacionamento com o Senhor. E a partir do momento que nós temos confiança, que nós temos relacionamento, é certo que a vitória nos momentos difíceis, ou as vitórias nos momentos difíceis virão sobre a nossa vida e seremos agraciados com toda sorte de amparo e de cuidado de Deus para conosco. Amém? Creia nessa verdade, porque este é o ensinamento do Senhor para as nossas almas, é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Mais uma vez, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espere no Senhor. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Que ela seja, meu Deus, como, Senhor Jesus, como uma tocha quente que aqueça nosso coração nos momentos das crises e das dificuldades, para que possamos prosseguir em frente, sem virarmos as costas para Ti, mas nos agarrarmos, porque Tu és a nossa luz. Tu és aquele que nos guia, que nos protege, que nos envolve. Ensina-nos, ó Deus, a esperar no Teu tempo, porque o Teu tempo é o tempo certo. Nós louvamos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que o Senhor seja a nossa luz
e a nossa salvação. Oh, glórias! Mensagem 1429.